A vinheta, porque o homem chegou. No programa de hoje, presidente da CPI dos pancadões. Quem disse que não ia mais ter operação contra pancadão? Pancadão. Advogado que vai pra cima e não passa pano pra ninguém. Eu sou uma pessoa trans, não binária. Então, eu gostaria que o senhor corrigisse o artigo. Eu sigo a gramática, então está constando Antônio, portanto é masculino. Não está constando. Está. Uma salva de palmas. Aplausos para o vereador Rubinho Nunes. Rubinho Nunes. Boa, aí, Rubinho, ó. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá lá? Boa tarde, Emílio. Tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Como é que está o Adrilles Jorge? O Adrilles é sensacional. O Adrilles é 2 minutos. Passa o Réveillon com ele. O problema é que ele pode jogar uma granada em qualquer momento e explodir a câmera. Ele tá indo bem lá? Tá sendo bem? Tá brigando ou não? Todo dia. Quem brigou foi a Cubaninha. A Cubaninha brigou com quem? Brigou com o presidente do partido, no caminhão do Bolsonaro, tá sabendo? Eu vi pelas notícias. Ela disse que não foi bem assim, eu não vi a confusão. Eu vi as fofocas aí dela. O Adrilles, ele é o vereador que mais fala em plenário da Câmara. Mas se deixar, cara, qualquer oportunidade, ele fala nem que não tiver ninguém ouvindo. Exato. Deixa eu falar uma coisa. Você já estava lá, né? Já, eu fui reeleito agora. Você foi reeleito? Mandato, isso. E esses novos aí? Tá interessante, eu gostei da nova composição da Câmara. Não, é interessante, porque acho muito bonito. Antes era eu e o Holliday só, né? Aí agora fortaleceu um pouco mais na direita, mais do que o pessoal. Mas é direita ou é uma absoluta? Direita mais ou menos? Puro sangue ou... Depende de quem você olha, né? Tem o pessoal que é mais ou menos e tem o pessoal que é mais firme. Você tem a Sonaira, a Zoe, o Pavanato, o Adrilles, faz uma boa composição ali mais à direita que enfrenta bem o pessoal do PT e do PSOL. Então, mas vocês são caras que vieram de rede social. Vocês são cara de internet, né? Sim, essa nova leva tem muito de rede social, né? Cara que apareceu na... Todo mundo. Que não é de família. Pô, porque antigamente... o Pavanato foi o mais votado da cidade, do Brasil. Mais votado. Que também é de rede social. A rede é o melhor caminho. Não dá pra fazer campanha daquele jeito tradicional, um barrigudo com uma cesta básica. Mas vai acabar, né? Você tá... Eu tenho esperança que sim. Não, vai acabar. O barrigudo, Eles vão fazer tanta coisa. Eles vão jogar... Vão jogar tanto terror na gente que a gente vai acabar. Porque a gente abre mão da nossa liberdade em nome da segurança. Certo? Exatamente. Como é que você abre mão da sua liberdade em nome da segurança? Mexer com a tua Quanto mais inseguro você se sentir na vida, mais o cara vai inventar uma história para tirar a sua liberdade. Aí você pega qualquer pesquisa hoje, segurança é o primeiro lugar. Isso eles estão fazendo no mundo inteiro, aos poucos, para tomar conta da rede social. Porque eles não admitem você não controlar a população. A população tem que ser controlada. Mas se a rede falar bem deles, eles... Mas não é isso, é o sistema. Porque o sistema se protege, não? Não. Isso aqui é poder individual. Tanto é que elegeu o Obinho, elegeu o outro menino. Deu voz para pessoas que não teriam a possibilidade de correr. Agora, a rede social é uma coisa que vai ter controle. O Estado vai controlar, sem dúvida. Desde o primeiro dia de mandato do Lula, o que ele fala é em regulamentar a rede. Quando você pega o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Lewandowski, o que eles falam o tempo todo? Regulamentar a rede. Se você pensar no Lula velho, aquele Lula antigo, era regulamentar a imprensa. Sim. Você lembra que ele falava isso? Opa. Vou regulamentar a imprensa, eu vou regulamentar a imprensa. Aí o cara fala, não, imagina, como é que você vai regulamentar? Agora ele vai regulamentar a rede. É isso aí. Mas sempre vem com medo. Né? É um medo da gente. Que vai falar. A pauta, todo mundo vai concordar que é pedofilia. Tem alguns assuntos que ninguém, né? Ninguém discute. Mas daí no meio disso, com a pauta que parece ser favorável, eles vão lá e entubam. E aí eles entubam a gente e limitam. A gente já tem limitação de rede social. Eu sofri todo mundo sofreu, por exemplo, durante a campanha do ano passado, a impossibilidade de usar o Twitter. Foi um laboratório na minha leitura para a eleição do ano que vem. Tiraram do ar por 45 dias lá. A gente não podia tuitar. Eu venho de rede, foi um baque na campanha. A sorte é que tinha outros mecanismos. Isso que o Emílio falou, eu concordo, porque
pessoas como eu, Pavanato, a Zoe, têm crescido no ambiente político desde 2018. A gente vem crescendo, e a esquerda vai perdendo espaço. É só ver a reciclagem que teve nos quadros de esquerda, nenhum é midiático, nenhum usa rede social. A vereadora mais votada do PT é a Luna Zaratini, que é sobrinha, filha do Zaratini, não sei qual já grau era do parentesco, político, mas tem uma linhagem, foi apoiada pelo Suplicy. Então não tem ninguém que se faz sozinho pela rede na esquerda. É natural que eles queiram estrangular o nosso mecanismo de fazer campanha, de fazer a mensagem adiante. Mas foi por isso, desculpa, que na campanha da prefeitura que você fez o M, você viu o engajamento do Pablo Marçal. E qual a sua leitura depois de tudo isso, do barulho que ele fez e para o que aconteceu? Bom, a rede, ela foi o fator determinante das eleições. O fato do Pablo Marçal foi o que caracteriza isso. Sem partido, sem tempo de TV, fez 1.700.000 votos. É um feito inédito num partido inexistente. A única coisa que eu vejo similar foi o Bolsonaro em 2018, quando ele estava no PSL, que era um partido nanico, ainda um pouquinho coisa maior que o PRTB, e conseguiu um milagre de ganhar a eleição. A eleição do Bolsonaro foi uma falha do sistema. Ele mesmo foi a fala facada isso. também, né? Eu acho que ele ia ganhar de qualquer jeito. Aquela facada que deram nele... Mas a popularidade, a ferramenta internet colaborou sem dúvida para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é um cara diferente de todos. É a parte. O Bolsonaro é único. O Bolsonaro é o Bolsonaro. Fenômeno. Cara. Você pega no hospital, você pega a cena do Lula no hospital, tá o Lula e o médico. Oi, meus amigos, estou aqui e tal. Ele andando. O Bolsonaro vem uma turma que vem atrás dele. Bolsonaro, mito. Ele é um fenômeno. O Bolsonaro é um cara que porra, é diferente de tudo. Eu acho que eu nunca, sei lá se antigamente lá como é que chamava lá o Getúlio Vargas, sei lá, os caras lá tinham essa coisa com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro... Do apoio popular. O Bolsonaro é outro cara. O Bolsonaro transcendeu tudo que se tem na história, pelo menos em termos de Brasil, no aspecto político. O Bolsonaro é um elemento único na política. E, fez mais de 100 políticos nessa última eleição aí, municipal. fez mais de 100 políticos fazendo aquelas coisas andando e tal. Por isso que os caras não querem o Bolsonaro. Bolsonaro A pesquisa de hoje, naturalmente, vão querer queimar o cartão dele e manter ele inelegível, porque se deixar ele disputar a eleição, ele ganha do Lula. Você está falando do Paraná Pesquisas? Da Paraná Pesquisas. Absurdo. O Bolsonaro é um cara diferenciado. Não tem outro cara igual ao Bolsonaro. Assim, do público, o público gosta do Bolsonaro. É adoração mesmo. Não, sim. Mas no caso, no teu caso, só voltando, o Pablo Marçal, né? Ele acabou dando uma escorregada no final, né? Com a história do Boulos. E o cara tava indo muito bem, inclusive. Acho que foi uma aposta sua. Como é que você visualiza aquele laudo que ele soltou na sexta-feira foi um fator determinante para ele não conseguir ter êxito na eleição. O laudo que o Pablo Marçal soltou fez o eleitor de centro, que estava inclinado a votar nele, dar um passo atrás porque pareceu errado. E foi a rede usada contra ele naquele momento. Mas você acha que ele fez isso por quê? Porque assim, todos sabíamos que qualquer pessoa olhando um laudo daquele sabia que... Você acha que ele fez de propósito para... Ele queria, na verdade, fazer um teste para ver onde ele conseguia chegar, e aí ele falou, não, eu não quero ser prefeito, eu sei que eu consigo mais do que isso, e foi um teste, e aí no último minuto, estratégia para não ganhar realmente. Para perder de propósito? Porque assim, vamos falar a verdade. Aquele laudo ali, para você soltar um laudo daquele, sabendo, dá pra ver que aquele laudo não é um laudo de verdade, né? Eu não vi o laudo, eu tava saindo de uma agenda na zona norte de São Paulo, a minha assessoria mandou, o Pablo postou um laudo, eu olhei e falei, assim, pois ficou complicado. Eu não acho que tenha sido ele que postou, eu acho que alguém da equipe lá postou, para minha rede eu não posto, quem posta é o pessoal que trabalha comigo, mas foi um absurdo, assim, foi um erro fatal naquele momento. Você chegou a falar com ele depois sobre isso? Porque você estava, pelo menos nas redes, mostrava você próximo a ele. Depois você chegou a conversar, poxa... Eu conversei. E ele assume que foi um erro? Assume que foi um erro, que foi fatal para aquele momento da campanha. E foi mesmo. Não precisa ser um expert. Olha e fala. Você vê as pesquisas, você vê que teve uma inversão na curva de sexta para sábado após o laudo. Errou. Bom, é lógico que a gente vai ter vários assuntos, mas alguma coisa que em São Paulo, principalmente quem mora na Zona Leste,
quem mora perto das pancadão, né? Que eles chamam de flow, é flow? Fluxo. Eles chamam de fluxo. É um inferno pro cara que mora lá. Sim. Graças a Deus a gente não mora perto desses fluxos. E é uma coisa que não se acaba. E você tá indo em cima desse negócio. Vai acabar esse tal de fluxo ou isso aí é uma coisa que a gente vai ter que conviver? Bom, no que depender de mim, esse câncer está com os dias contados. Tem 2 anos que eu criei um modelo de operação contra pancadão na cidade de São Paulo. Uma operação conjunta com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, até então com algumas subprefeituras, que a gente destrói a estrutura do pancadão, do fluxo. Apreende bebida, fecha a adega, porque tudo é irregular. O pancadão, na verdade, ele é a festa de celebração do crime organizado. A adega, ela começa num boteco feito erguido na calçada, às vezes usando o poste como pilar de sustentação que faz a casa, gato de energia, do lado da boca de fumo, tráfico de drogas, prostituição infantil, arrastão, enfim, tudo de errado naquele local. É a falência do Estado. Isso começou em 2004 com a Marta Suplicy e vem se proliferando. Qualquer lugar que tem uma comunidade em São Paulo tem um infeliz, um bandido fazendo pancadão na porta da casa das pessoas. A gente criou um modelo, o Jaguaré ficou 12 meses sem pancadão, enquanto a gente tinha parceria com a subprefeitura da Lapa. A gente destruiu tudo que estava ao redor do pancadão e não acontecia mais. A gente fez em Paraisópolis, cidade de Tiradentes, Edu Chaves. Mas volta, não volta? Se você não dá continuidade, volta. A gente tem uma lógica de retornar ao local e dar mais prejuízo para os organizadores. Que a forma que tem é prejuízo para eles e tudo que apreende vai para o inquérito policial. Inclusive, agradeço o Coronel Vilariço, o Capitão Derrite, que são quem dá apoio para esse tipo de operação que a gente começou a fazer. Olha, a gente está mostrando imagens para quem está na tela. Quem está em tela está vendo as imagens aí. Esse é o tal do fluxo, que é um baile no meio da rua. É uma festa aberta. Isso é Paraisópolis, o baile de Paraisópolis. Esse vídeo foi gravado ano passado. Desde então não está tendo mais pancadão lá. Mas não tem porque a Polícia Militar tem feito base nos finais de semana e não permite que o fluxo se estabeleça lá. Porque a estratégia da operação é a seguinte: a gente chega no local meia hora antes de começar. Tá tudo montado, as adegas montadas, o infeliz com aquele paredão de som no carro, e a gente prende tudo. É mais seguro para as pessoas do que você chegar com um caminhão tempestade, por exemplo, jogando água, e aí tem pisoteio, como aconteceu em Paraisópolis alguns anos atrás, 2 pessoas morreram. E quais e quais o que tem mais no pancadão? Quais são os crimes? Tem tráfico? O que tem dentro? E fora as pessoas que moram perto, né? Porque eu imagino que elas tenham medo de denunciar porque podem ser ameaçadas. Tem tudo isso? Eu tenho um canal para receber denúncias, inclusive todo mundo que tem denúncia de pancadão manda para mim, entra pelo Instagram, que eu recebo e mantenho isso de maneira sigilosa, porque é isso que garante que a operação funcione. Lá você encontra tráfico de drogas, sempre tem uma biqueira do crime organizado funcionando perto, lavagem de dinheiro para o crime organizado. Inclusive ano passado teve uma operação da Civil em Brasilândia, foram 42 mandados de busca e apreensão em adegas por lavar dinheiro para o crime organizado da cidade de São Paulo, prostituição infantil, e tem um caso mais absurdo que pouca gente fala, das meninas que engravidam da tábua. Menina que engravida da tábua. É bizarro. Imagina essa bancada aqui assim, aí tem 6 malandros lá com a genitália para fora, as meninas vêm de 1 em 1 e vai. Ela engravida, não sabe quem é o pai. Menina de 13, 14 anos. Roleta russa. A tal roleta russa. Nos fluxos eles chamam de tábua. Chama tábua? Você vai na UPA, aí as meninas chegam, você engravidou de quem? Engravidei da tábua. Eu falei, que porcaria engravidar da tábua? É isso. Que coisa. Tábua Amaral. Agora sim, destrói a família, porque uma menina de 13 anos que tá lá já vem de uma família toda torta. Falta um pai, uma mãe que coloca ordem na menina. Ela engravida, aquela criança que vai ser gerada também vai sair toda com problema, enfim. O Brasil não tem jeito mesmo, né, bicho? Tá tábua. E agora tábua. Mas não tem muito jeito. Eu vou fazer um break agora pra rede de rádio. O papo tá muito bom. Tábua. O vereador, o Instagram dele é Rubinho Nunes. É isso? Tem um ponto SF? SP. RubinhoNunes.sp, o Instagram do Rubinho, para você conhecer o trabalho dele. Eu vou fazer um break só para a rede de rádio, a gente continua nas plataformas. Vai lá, Reginaldo. E a CPI, como é que tá o trâmite dessa CPI?
os políticos que estão apoiando? Tem muita gente. Como é que é esse cenário aqui na Câmara? Eu pago um almoço para quem adivinhar quem foi contra. Pô, PT e PSOL foram contra, mas na semana passada, na quarta-feira, a gente aprovou a CPI dos pancadões na Câmara de São Paulo. O objetivo é investigar omissão do poder público nessas festas e também quem financia e quem lucra. A gente já sabe que é o crime organizado. A questão é que a gente vai avaliar agora a profundidade disso e criar um projeto para a cidade como um todo, visando que a prefeitura implemente para combater os fluxos. Porque tem um outro problema também, chama agente vistor. Toda subprefeitura tem um agente vistor e a função desse sujeito é ir lá fiscalizar e ver as posturas das pessoas e fechar essas adegas, que são ilegais. Se ele fecha as adegas, não tem pancadão. Acontece que a gente recebe denúncias de condutas inapropriadas desses sujeitos. Então isso vai ser investigado na CPI para ver se tem alguém do poder público, de subprefeitura, um agente vistor, lucrando politicamente ou financeiramente com os pancadões também que infernizam todo mundo a madrugada toda. Ô Rubinho, na maioria das vezes, assim, é até um clamor ali da galera do bairro, da comunidade que tenta fazer de tudo com que acabe aquilo e eles possam ter uma vida normal, né? Quando você fala assim que, instaurar a CPI, tá rolando, só que tem partidos que são contra. Qual é o argumento que eles usam para ser contra algo que é a sociedade que está pedindo para que acabe com aquilo? Eles falam que é cultura. Eles falam que é cultura da comunidade, o que é uma visão preconceituosa. Cultura, para mim, é o cara fazer no lugar certo. Fazer um pancadão é simplesmente a cultura do crime organizado. É o único lugar que o fuzil chega antes do som. É isso que acontece na comunidade. É que essas pessoas, estranhamente, sempre que você pega a canhota, de alguma maneira eles estão trabalhando com a bandidagem. E aí, para eles é interessante porque eles ganham eleitoralmente com esses fluxos e os organizadores. Você chega lá, cara, depois de maconha e cocaína, a única droga que eu mais vejo lá é bandeira do PT. Colado em todo lugar. Mas você quer outra coisa que é muito complicada, porque hoje em dia, que nem a gente fala, não, eles vendem droga, vendem maconha, vendem cocaína e levam um mau exemplo, é o pancadão. Esses caras estão tomando o território. Teve agora no Rio de Janeiro, o cara fechou a água. Ele fechou a água do bairro e falou, cada um vai ter que resolver. Eu sou dono da água desse negócio aqui. Se não pagar uma bola. Se não pagar uma bola, se não fazer o que eu quero, eu sou dono da... E é para isso que a gente está indo. Você vê lá no Nordeste, o cara pegou a cidade para ele. Falou, vocês vão embora da sua casa, agora é nosso esse negócio aqui. Meu, isso aí, cara, isso aí é o fim do Brasil. É o fim do Brasil. E esses caras estão dominando. Né? Preso nenhum tá preso. O Rio de Janeiro um dia começou igual é hoje. Isso aí, a gente fez uma começa aí no fluxo. A gente fez uma operação no Edu Chaves, Emílio. Era 4 da manhã, a gente apreendeu uma moto lá, que o cara tava dando grau. Ele tinha roubado, a polícia puxou, a moto tinha sido roubada às 2 da tarde, perto de Guarulhos. Aí à noite o cara tava no Edu Chaves empinando a moto, estourando ela. A gente conseguiu devolver, o cara foi às 3, 4 da manhã lá com a gente pegar a moto já e fazer os trâmites para reaver. Mas é isso, os indicadores apontam que onde tem pancadão, nas imediações no dia aumenta o número de roubo de carro e veículo, porque o cara vai ostentar com o que ele roubou no fluxo. E aí eles ficam empinando, destruindo moto. Eu recebi denúncia de um cara que tem uma daquelas motos grandonas, assim, quase 200 mil a moto. E os caras simplesmente estavam destruindo ela em Cidade de Tiradentes. Até o fim de tacar fogo na moto. Mas qual que é a alternativa? Porque no passado o político dava um campinho de futebol. Depois até político dá. E essa moto ninguém pega. Quando você para na rua aí, a polícia tá pegando o motoqueiro que é do RAP, lá o motoqueiro... Trabalhador. O trabalhador, que esse aí a polícia para e prende a moto. Essa aí ninguém pega. Ninguém pega. Mas voltando... Precisa pegar lá, viu, Rubinho? Nós vamos cobrar de você, hein? Me ajuda aí, velho. Eu sou do nosso. Mas qual que é nós vamos cobrar de você. Vai ter que acabar. Não é, Dedê? A mãe do Delari lá, ela sofre. Ela é motoqueira. Ela tava entregando... Sofre com o Delari. Lá na cidade Tiradentes, né? Pediu iFood. Barro Branco. A mãe do Delari Onde é? Barro Branco. O Barro Branco, nem o Waze chega. Pô, mas a gente foi lá fazer o Waze reza, não. Então, os caras... Você está entrando no Barro Branco. Ave Maria, cheia de traço. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, Rubinho Nunes aqui nas redes sociais, rubinhonunes.sp. Posso? Que é? Não, claro. Deixa ele terminar. A minha pergunta é, qual é a alternativa para entretenimento na comunidade? Porque a gente sabe que eles davam um campinho, depois próprios políticos, eles dão esse sistema de som, equipamento. O que dá para fazer lá? Bom, pra galera que quer ouvir essa porcaria, é criar uma arena de funk.
onde eles possam ir lá com controle de acesso, ouve o que eles bem entenderem. Eu não sou fiscal de cultura, desde que eles ouçam num lugar adequado, sem armas, sem drogas, sem vender bebida para menor, sem vender bebida falsa. Tem que ser criado, isso é uma política pública, tem espaço. Você pode fazer Interlagos, por exemplo. Baile. Faz baile, pô, salão de baile. Legal, mas tinha um salão, você tem um salão, você escreve lá. Salão de baile, funk com tábua, meninas na tábua. Fechado. O cara entra lá, paga o ingresso. Aí ele entra, vai lá no salão. Agora, no meio da rua, tá errado, com cara. maior de idade, sem criança no lugar. Agora, o problema é que eles querem fazer no meio da rua porque eles falam que a cultura é fazer isso lá. É legal que você chega com a polícia, algumas pessoas saem na porta e começam a bater palma. Assim, é impressionante isso. Na semana passada... Morador. Né? Morador. Aí é o trabalhador, o cidadão decente. Que é isso que eu falo que a esquerda é preconceituosa. Eles falam que é a cultura da comunidade. Pô, tem trabalhador, gente honesta, um monte de gente decente que mora lá, que tem medo porque os criminosos vão perseguir quem de alguma maneira reclama. E ainda fala que a esquerda ainda fala que é a favor do trabalhador, né? Os caras não conseguem dormir, não faz nada. E eu queria mudar um pouco o tema aí, eu queria falar da Cracolândia, porque você denunciou, né? A Craco Resiste. Eu queria saber aonde que chegou isso daí e queria saber o que está sendo feito na Cracolândia, porque, mais uma vez, voltar a falar dos trabalhadores, porque na região da Cracolândia quem mais sofre é o morador, que desvaloriza a casa, que vai vende muito abaixo do mercado por conta da desvalorização. Queria saber a respeito da Cracolândia, como que antes daí. Eu fiz uma representação criminal contra a Craco Resiste no Ministério Público e propus a CPI das ONGs para investigar as ONGs que atuam na região da Cracolândia. E por que a turma passa um pano? Eu expus isso para todos os vereadores da Câmara. Eu cheguei e falei, tá aqui os papéis, tá aqui os vídeos, quem quiser assistir, tá aqui os laudos. O que eu quero é investigar, não estou falando que ninguém é culpado. Agora, se tá certo, por que não investigar? Simplesmente agiram para perseguir os vereadores que tinham assinado e aí, com medo por ser ano eleitoral, começaram a retirar as assinaturas. A minha esperança é que esse ano, com uma Câmara mais à direita, a gente consiga investigar esse assunto. Boa. É isso aí. Das ONGs. Tem que fazer isso mesmo. As ONGs, a ONG, se não existir a pobreza, não tem necessidade de ter ONG. Que a gente estava conversando outro dia, por exemplo, a faixa de Gaza. Imagina na faixa de Gaza o que existe de interesse, de grana lá. Lógico. Imagina o que tem, porque é o mundo inteiro. A pauta, né? A pauta é mundial. Imagina o que tem de dinheiro, de desvio, naquele momento, que tem de desvio, que vai. A própria Amazônia aqui, salve a Amazônia. O que deve ter de ONG internacional dentro da Amazônia, captando dinheiro. Porque ONG é o seguinte, ONG a gente abre nós quatro aqui. Acabou. Não paga. Não paga nada, me chama também, grana e acabou. Não tem prestação de contas, não tem transparência, não tem nada. Você faz então, as ONGs mesmo, tinha que ser uma... Quem está fazendo isso lá nos Estados Unidos é o Elon Musk, né? Elon Musk. E o USAID, né? O USAID está cheio de ONG lá. São bilhões e bilhões de dinheiro do contribuinte. Não que não tenha ONG séria, deve ter ONG séria, ONG que ajuda, né? Que é o terceiro setor. Deve ter ONG séria, mas eu Estolândia, acho... por exemplo, faz um trabalho sensacional, com um índice de recuperação de usuário de crack absurdamente alto e trata eles voluntariamente. Só que eles não entregam a comida na rua, eles retiram e acolhem num prédio. Agora, eu te dou dinheiro para distribuir marmita. Você fala lá que distribuiu 1000, você distribuiu 100, 10 para cada um ali. O que vai provar que você não entregou 100 e não 1000? Esse que é o ponto, é aí que tá o lucro. Teve um negócio das marmitas aqui em São Paulo há pouco tempo. Teve um negócio que queria... Teve um negócio das marmitas, que não dava marmita. É que não podia dar qualquer comida que não fosse supervisionada. Deu um rolo. Um projeto de lei? É meu. É o PL das marmitas. A ideia era justamente essa, organizar a distribuição de marmitas para que essas pessoas não comessem na sarjeta, que não tem dignidade de comer na sarjeta, fosse para uma tenda onde elas fossem acolhidas por um assistente social, passado por uma triagem, e aí essas pessoas poderiam, se quisessem, ir para um tratamento ou voltassem para a rua, mas todo dia, quando elas fossem se alimentar, ia ser oferecido o tratamento para elas, para tentar acolher e retirar, ou se a pessoa não é de São Paulo, poder voltar para a casa dela, ou ter um emprego. Só que aí, novamente, houve um massacre da imprensa para atacar esse projeto de lei também. É um assunto que ninguém resolve, né?
ninguém resolve. É sempre a discussão, fica na discussão. Sempre fica uma discussão, sempre fica essa história e ninguém resolve. Pergunta. E o projeto, vamos falar de projetos? Acho que você não vai gostar, que você tem de transparência tributária no supermercado. Qual que é a ideia? Não, é simples. Na cidade de São Paulo, todos os produtos que forem expostos nos supermercados, constar qual o valor dos impostos. Porque a gente paga imposto, mas quando a gente não vê, não sabe, não dói. Ah, tá caro. Tá caro por quê? Porque você tá comprando um pão e deixando 2 ali pro Estado. É um projeto bem simples para dar transparência. Na prateleira. Na prateleira. Você vai ver lá, não é na nota, ninguém olha a nota. Sim. Você compra e joga fora. Mas na prateleira tá R$10, você tá pagando 6 de imposto, 4 é o preço do produto. Ah, é para ficar lá na prateleira. Pra ficar na prateleira. Pra gente ficar puto. O cara vai comprar, ele vai ficar puto toda vez. Você pressiona, pelo filha da mãe do presidente ladrão. Taxadinho gaúcho. Exatamente. Taxadinho gaúcho não vai gostar muito. Não, e tem um agravante que aqui, cada produto tem uma alíquota, é um inferno. Não é que assim, todos os alimentos têm a mesma alíquota. Rubinho, você foi um dos fundadores do MBL, acho que você foi 8 anos e saiu. E a gente viu várias pessoas, o Holiday, acho que o próprio Pavanato, saindo do MBL. Teve algum motivo principal dessa saída ou foi uma coisa cada um por um Eleição lado? em 2022. Eu resolvi apoiar o Bolsonaro. Aí eles optaram pelo caminho do voto nulo, então a saída foi a via mais adequada. Eu segui meu caminho com as minhas convicções, o que pra mim também me pareceu melhor. Fez o L embaixo da mesa? Eu? Não, você não. Jamais, pô. Você viu quem se arrependeu? Quem? O Amolindo. Amolindo faz tempo. Sim, não. O Chapolin arrependeu? O Amolindo. Ele não concorda com as políticas. Ele acha que não é um caminho, né? O Amolindo ficou falando um tempo, lembra? Falava bonito. A gente lembra, a gente tava aqui. E lá passeada. Agora, essa semana saiu que o Amolindo falou que... O que ele falou? Tá aqui, ó. Que o caminho que tá sendo... Não, ele tá muito chateado. Ele acha que não vai dar certo. Ele acha que não vai dar certo. Ele falou que o governo faz um trabalho medíocre. Isso. Agora? Agora ele percebeu. A Bela Gil e Cuba. Do quinto mandato PT sucessivo aí. Chama o governo de medíocre. Isso. O Amolindo. Tá parecendo a Bela Gil com Cuba. Descobriu isso agora. Nossa, parabéns, Amolindo. É que o sentimento aqui é ruim. Mas é um pobre. Acho que ela não descobriu. Ela tá preocupada com o sentimento, né? Exato, o sentimento dela em Cuba. É o rico trans. Então, mas você sabe que esse papo da esquerda não pega mais, né? O papo da canhota, ele não pega mais nas pessoas. Não tem a força, mas porque é muito tempo na mesma conversinha. Mesmo disco. Proletário. O mesmo disco. Que já deu errado. Que é o opressor e o oprimido. Que chega no momento que não tem mais... O pobre hoje, ele não quer mais ganhar uma bolsa e simplesmente se acomodar. Boa parte quer ficar rico. A questão é que os políticos têm medo de falar de prosperidade. Você já reparou que historicamente vamos trabalhar para os mais pobres? O mais pobre. E vai fazer o que para eles? Dar uma cesta básica e manter eles refém pelo estômago? Não, cara, vou te dar condição para você empreender, você vai prosperar e você vai ficar rico. Eu tenho que tirar essas pessoas da pobreza. Mas a elite hoje... A elite é canhota. Isso. Infelizmente. Então, a elite é canhota. E o fenômeno do Bolsonaro, o Bolsonaro é o cara que representa o povão. Isso, a massa. A massa escolheu o Bolsonaro. Aqueles caras que vão no hospital, mito, aquelas fotos, cara, celular ruim. A elite tá de iPhone e fala, esse pobre é tão bom, que é essa mina. Essa mina é a elite que dominante do Brasil, da esquerda, é essa mina. Fui pra Cuba, olha, são pobres dignos. É a esquerda festiva. Onde é que existe um pobre digno, como você cara? glamoriza a pobreza? Não, tem fome, mas tem dignidade. E fala bonito. Segurança, né? Não, e fala bonito. Ela fala bonito. Ela fala do coração. Onde agora, infelizmente, as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, está faltando coisa, né? Mesmo, assim, recursos. Mas a sensação, a dignidade das pessoas e a sensação de segurança que elas dão pra gente, assim, e o acolhimento
é surpreendente. É surpreendente, assim. É pobre, mas não é miserável, sabe? Sim. Tem uma coisa de... não é pobre, mas não é miserável. Meu Deus. Essa frase tem que entrar. Tem uma camiseta. Uma camiseta. Pra você ir na balada. Sou pobre, mas não miserável. Eu vou vender lá. Eu vou vender no fluxo. Isso. Sou pobre, mas não sou miserável. Pobre, mas não sou miserável. Eu entendi. Acho que ela levou a comida dela pra galera lá passando fome. Os caras, não vou comer isso aqui não. Eu sou digno. Mas é claro que tem segurança lá. O cara não tem nada, o ladrão também não tem nada. Vai roubar o quê de quê? Não dá, todo mundo tá na miséria. É o fim do ladrão. Muito bem. O que mais? Tem mais perguntas? Eu quero perguntar do projeto de lei das câmeras nas escolas. Sim. Se isso abrange o celular, como que é essa lei? Tudo. É bem simples. Os professores usam câmeras corporais nas salas de aula. Igual a polícia. Para evitar justamente doutrinação ideológica, segurança para o bom professor e segurança para os alunos. Acontece que a esquerda quer tanto câmera nas forças policiais, nada mais justo do que um policial um professor utilizando câmera corporal na sala de aula para evitar a doutrinação ideológica. Porque a segurança é importante, eu concordo, só que a esquerda só pensa na segurança do criminoso, não da vítima. E aí nós temos as vítimas, que são os alunos, que têm um bem muito mais precioso que é roubado deles diariamente na sala de aula, que é a liberdade de escolha e principalmente o conhecimento, que é ceifado por um professor, às vezes um maluco lá, sob efeito de psicotrópico, que está impondo a doutrina dele na cabeça dos alunos, que tem que receber aquilo calados. Então, de um lado a esquerda fala tanto em liberdade de cátedra, para evitar que se tenha câmera em sala de aula. A minha proposta é, além da câmera em sala de aula, que eu tenho também, mas que os professores utilizem desse mecanismo para que, caso haja uma denúncia apresentada por um aluno, uma reclamação de briga, de abuso, de qualquer coisa, possa se averiguar o que efetivamente aconteceu dentro da sala de aula. É um projeto que eu acho que pode revolucionar a forma que a educação acontece na cidade de São Paulo. Projetos polêmicos, né? Tem vários. Mexendo no vespeiro. Pô, Rubinho, obrigado por você ter vindo aqui. Espero que você volte mais vezes aí para trazer pra gente as informações aí diretamente de São Paulo, que é a maior cidade aqui do Brasil, né? E tem muita coisa para se resolver, né? São Paulo não é fácil. É uma paróquia difícil, São Paulo. Exato, era para ser o exemplo do país. Eu estou tentando de alguma maneira que volte a ser isso. Mas, Emílio, obrigado a todos pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigadão. Obrigado aí. Ó, para você seguir o Rubinho, entra lá nas redes sociais, que é @Rubinho Nunes, vereador de São Paulo. É rubinhonunes.sp, vereador de São Paulo. Obrigado, Rubinho.